Monossacarídeos, conceito, caracterização, ciclização e açúcar redutor. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem vos fala é o professor Paulo Ricardo, seu professor de Bioquímica de plantão. E hoje nós vamos aprofundar em mais um tópico sobre carboidratos, os monossacarídeos. Vamos estudar hoje suas características estruturais. Vamos aprofundar especialmente na projeção de Fischer, na projeção de Raoult. Vamos entender como ocorre a sua ciclização e vamos entender também como o carboidrato pode atuar como um agente redutor. Me acompanhe nesse vídeo que a gente vai entender tudo direitinho. Vamos lá comigo? Vamos entender? Pois bem, em vídeos anteriores nós falamos que os carboidratos eles estão divididos em três grupos. Lembrem comigo no vídeo anterior. Monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. Eu esqueci de falar para vocês a quantidade de unidades que está relacionada à classificação. Por exemplo, se nós tivermos apenas uma única unidade, nós diremos que a molécula é um monossacarídeo. Se eu tiver de 2 até 19 unidades, 18 unidades, nós dizemos que é um oligossacarídeo, mas se eu tiver acima de 19, eu já posso classificar essa molécula como um polissacarídeo. Os monossacarídeos também, eles podem ser divididos em duas grandes famílias. Estas famílias, os nomes delas estão relacionados especialmente ao tipo de grupo funcional principal que está associado ao monossacarídeo. Por exemplo, nós temos a família das aldoses e nós temos a família das cetoses. As aldoses são moléculas que possuem como grupo funcional principal o grupo aldeídico. E as cetoses são moléculas que possuem como grupo funcional principal o grupo cetônico. Além disso, os monossacarídeos eles também estão subdivididos em relação ao número de carbonos. Por exemplo, nós temos monossacarídeos que variam de 3 a 7 átomos de carbono. Quando o monossacarídeo tem 3 átomos de carbono, nós dizemos que ele é uma chamada de triose. Quando ele tem 4, tetrose. Quando ele tem 5, pentose. Quando tem 6, hexose. E quando ele tem 7, heptulose. Então, a depender do número de carbonos, nós vamos ter essa classificação para cada um destas moléculas que são classificadas de acordo com esses números de carbonos. Tá? Além disso, nós temos tanto cetoses quanto aldoses com 3, com 4, com 5, com 6 e com 7 átomos de carbono, sendo classificadas também como trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptuloses. Pois bem, falamos há pouco que os monossacarídeos, reforçando mais uma vez, são moléculas formadas por uma única unidade sacarídica. Então, os monossacarídeos é formado por uma única unidade sacarídica. Falamos também que esses monossacarídeos são formados por duas grandes famílias. E estas famílias elas estão relacionadas especialmente ao tipo de grupo funcional principal na qual o monossacarídeo possui. Então, nós temos a família das aldoses e nós temos a família das cetoses. A família das aldoses, observe aqui comigo aqui no meu mouse, ela é representada especialmente porque ela possui como grupo funcional principal o aldeído, olha aqui, COOH, e das cetoses, quando a gente tem como grupo funcional a cetona, COO ligada a 2 carbonos. Nós temos aqui nesse slide os dois principais representantes dos monossacarídeos. Reparem que são duas trioses, como a gente acabou de falar agora. Por que são trioses? Porque são formados por 3 carbonos. Falamos anteriormente, olhem. 1, 2, 3 para o gliceraldeído e 1, 2, 3 para a dihidroxiacetona. Então, ambos o gliceraldeído e a dihidroxiacetona possuem 3 carbonos e são classificados como trioses. O interessante a observar é que no passado, um cientista em 1891 chamado de Fischer, deixa eu só passar um aqui para a gente poder observar,
ele estabeleceu um tipo de projeção para determinar as estruturas de moléculas que variam do número de carbono, por exemplo, carboidratos que variam de 3 a 7 átomos de carbono, numa fórmula ou projeção que ficou conhecida como fórmula ou projeção de Fischer. Se você observar aqui, eu tenho uma molécula qualquer, essa molécula aqui, observe aqui comigo, ela está sendo representada aqui, nesse ponto aqui, como na fórmula de projeção de Fischer, mas perceba, para simplificar ela, porque observe, os átomos que estão nos sentidos horizontais, percebam que a sua disposição espacial é voltada saindo da tela. Tá vendo? Ó? Esse triângulo longo e cheio representa os átomos saindo da tela. Vocês estão vendo? Ó? O bromo, o hidrogênio e o bromo. Ó? Como se ele estivesse saindo da tela. E esses tracinhos que vocês estão vendo aqui, ó, eles representam os átomos do grupo metil, como se estivesse entrando, colocando para dentro da tela. Então, para ficar fácil a representação de uma molécula como essa, Fischer estabeleceu um tipo de projeção para que as representações pudessem ser visualizadas de uma maneira mais fácil. E aí, como eu falei para vocês, ficou conhecida como projeção de Fischer. Então, essa projeção de Fischer, ela não é assim tão mais complexa, ela é mais simples, lembrando que tudo que tiver no sentido horizontal vai estar saindo da tela, se projetando para fora da tela, e tudo que tiver no sentido vertical vai estar se projetando para dentro da nossa tela. Eu quero mostrar também aqui, para a gente, a título de comparação, essa série de pentoses. Lembre que pentose ela é constituída por 5 átomos de carbono. Pentose é constituída por 5 átomos de carbono. Então nós temos aqui a ribose, a arabinose, xilulose e lixose. 5 moléculas do grupo das aldoses, que eu vou falar daqui a pouco, e que são pentoses. Percebam que a projeção de Fischer está sendo representada aqui. Você percebe que temos aqui, ó, o hidrogênio hidroxila, tá vendo? Ó? E também os grupos na posição vertical, colocado no mesmo plano. Mas lembrando que a gente tem as coisas no sentido horizontais saindo da tela e no sentido verticais entrando para dentro, colocando para dentro da tela. Tá? Além disso, se vocês observarem aqui novamente o meu slide, vocês vão perceber que nós não temos somente uma triose e pentoses, como eu acabei de mostrar para vocês. Nós temos 2 séries de grandes das famílias das aldoses e a outra série da família das cetoses. Observe aqui comigo. As aldoses eu posso ter trioses, tá vendo? Ó? 4 carbonos, tetrose, 5 carbonos, pentose, 6 carbonos, hexoses. A mesma coisa pode acontecer com as cetoses. Eu tenho a cetose com 3 carbonos, trioses com 4, tetroses, com 5 pentoses e com 6 hexoses. Então eu posso ter o que nós chamamos série das aldoses e o que nós chamamos também de série das cetoses. As séries das aldoses, nós temos representantes bem importantes aqui. Dentro das pentoses, nós temos a ribose, que é uma molécula importante que faz parte da estrutura dos nucleotídeos. Lembre lá do estudo da biologia. Eu vou estar colocando também vídeos aqui no canal sobre nucleotídeos mais para frente. Então lembrem que a ribose ela é um nucleotídeo. Ela pode formar a estrutura dos nucleotídeos. Tá? Ela não é. Ela forma a estrutura dos nucleotídeos. E dentro da série das hexoses, nós vamos ter também moléculas que têm uma representatividade maior. Por exemplo, nós temos a glicose, nós temos a galactose e a manose, que são 3 moléculas que têm uma importância maior, porque elas estão assim no nosso dia a dia, em alimentos, no uso na medicina e etc. Tá? Então, dentro das pentoses, um dos representantes importantes é a ribose. E nós temos também, dentro das hexoses, a glicose, manose e a galactose.
dentro da família das aldoses. E para a família das cetoses, nós vamos ter como representante importante a frutose. A frutose também é uma exose, porque a frutose ela também tem 6 átomos de carbono, tá? Então, dentro das cetoses, nós temos como representante importante a frutose, que é uma exose. Quando a gente estiver vendo algum vídeo sobre via das pentoses fosfato, que eu vou colocar mais para frente, vai aparecer também, por exemplo, a ribulose e a xilulose, que são pentoses. Vai aparecer também a eritrulose e a dihidroxiacetona, tá? Quando a gente for estudar glicólise. Mas isso aí vai ser assuntos mais para frente. Mas agora, nesse momento, o que a gente precisa entender é que a frutose, dentro da série das cetoses, é um dos monossacarídeos bem importantes. Pois bem, pessoal, perceberam a diferença entre as cetoses e as aldoses? Perceberam também a diferença entre os grupos em relação ao número de carbonos que cada monossacarídeo pode ter? Então nós temos as trioses com 3, nós temos as tetroses com 4, pentoses com 5, hexoses com 6 e heptuloses com 7. Eu não mostrei nenhum monossacarídeo com 7 porque ele aparece em uma via metabólica como um intermediário lá na via das pentoses fosfato. Mas existem sim monossacarídeos com 7 átomos de carbono e também que podem ser representados pela projeção de Fischer. Vamos continuar observando aqui para a gente poder ver agora a parte de ciclização dos carboidratos. Vamos lá? Então, pessoal, vamos continuar aqui para a gente ver agora o processo de ciclização dos monossacarídeos. Até o momento eu tenho mostrado para vocês os monossacarídeos na sua forma linear, na fórmula de projeção de Fischer. Lembrem que a fórmula de projeção de Fischer é aquela fórmula na qual os átomos que estão na disposição horizontal estão saindo do plano e os que estão na posição vertical estão se projetando para dentro do plano, no caso da nossa tela. Mas é muito comum os monossacarídeos estarem na sua forma cíclica, especialmente quando estão dentro do corpo humano. Mas como assim, professor, na sua forma cíclica? É exatamente isso. Os monossacarídeos eles tendem a fazer uma reação intramolecular entre o seu grupo carbonil ou carbonila com uma hidroxila que geralmente ocorre entre a hidroxila do carbono 4 ou a hidroxila do carbono 5, caso seja uma pentose ou exose. Então, o grupo carbonil ou carbonila vai reagir com a hidroxila do carbono 5 para formar derivados de M-acetal e M-cetal. Então, vamos olhar aqui agora com mais calma para a gente poder entender isso. Olha aqui comigo no próximo slide aqui. Aqui a primeira imagem, eu tenho uma imagem que mostra a minha molécula de glicose. Ela está na sua forma linear, também conhecida como forma de projeção de Fischer, que a gente já sabe disso aqui. E aqui eu tenho à minha direita a minha mesma molécula de glicose, agora na sua forma cíclica, né? Sendo representada por um tipo de projeção que é chamada de projeção ou fórmula em perspectiva de Raoult. Eu vou explicar daqui a pouco em detalhes como é que funciona isso aqui. Por que isso aconteceu, professor? É exatamente como eu expliquei para vocês agora. O grupo carbonil ou carbonila, voltando aqui, ó, o grupo carbonil ou carbonila, ele vai reagir com a hidroxila do carbono 5 ou 4, se for uma pentose ou exose, para formar grupos químicos cíclicos. Olha aqui, ó, estrutura cíclica. Isso aqui é o mais comum, porque quando a molécula entra em contato com água, e a gente sabe que o nosso corpo é rico em água, de 70% a 80% do corpo humano é rico em água, percebam que o que você vai ter na sua corrente sanguínea, nos seus líquidos extracelulares, né, vai ser a molécula de glicose com essa estrutura aqui, a sua estrutura cíclica. E agora, se você observar, à medida que o carbono 1 reage com a hidroxila do carbono 5, você tem a formação, olha que interessante, de uma estrutura cíclica, e a estrutura cíclica aparece aqui
em uma fórmula ou perspectiva de Raoult. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que quando a gente observar esse traço mais escuro projetado para frente, isso quer dizer que essa molécula, essa parte dessa molécula está voltada saindo da tela. E essa parte mais, com a linha mais fina, está projetada para dentro da tela. Então essa é a fórmula de perspectiva de Raoult. Você tem essa projeção mais escura voltada para saindo da tela e a linha mais clara voltada para dentro da tela. Olhe, aqui nós temos mais algumas representações dessas fórmulas de perspectiva de Raoult, mostrando moléculas monossacarídeos do grupo das aldoses e monossacarídeos do grupo das cetoses. Eu não tinha mostrado para vocês antes como ocorre com uma cetose. Eu gostaria de enfatizar também que quando ocorre esse processo de ciclização, esses monossacarídeos que apresentam agora uma fórmula de perspectiva de Raoult se aparenta muito a uma molécula orgânica chamada de pirano. E a sua nomenclatura muda um pouco. Tá? Eu queria falar um pouco disso aqui, que acho que isso aqui é interessante também. Então observe, sofreu a ciclização, eu tenho a minha glicose aqui, né? duas figuras mostrando a glicose. E aqui embaixo, se você observar, eu tenho a molécula de pirano. Essa molécula aqui é uma molécula lá que a gente estuda isso na química orgânica. E ela se apresenta, a estrutura cíclica dos monossacarídeos fica muito parecida com essa molécula de pirano aqui. Aí a molécula de glicose, por exemplo, já ganha um outro nome, glicopiranose. Esse sufixo piranose vai se referir à molécula de pirano, tá? Então esse sufixo piranose vem da molécula do pirano, tá? Esse B, beta e alfa D, eu não quero entrar em detalhes aqui agora, porque eu vou estar fazendo um outro vídeo sobre estereoisomeria e eu vou mostrar para vocês mais para frente o que é o D, o que é o L, o D é de dextrógeno, o L é de levógeno, o B é de esse beta que é o beta e essa letra que é a alfa. Então eu vou estar entrando em detalhes mais para frente. Mas eu quero que a gente tenha uma atenção maior agora também com a questão da frutose. Não é só as aldoses que sofrem ciclização. As cetoses também sofrem ciclização. As cetoses com 5 carbonos, que são as pentoses, e as cetoses com 6 carbonos, que são as hexoses. Então percebam, aqui eu tenho um exemplo da frutose. Quando ela faz o processo de ciclização, você vai ter agora uma estrutura parecida com a do furano. Pirano e furano são moléculas cíclicas lá da química orgânica, que quando a gente estuda química orgânica a gente acaba vendo, e que quando esses monossacarídeos sofrem ciclização, sua aparência molecular e estrutural fica igual à do pirano no caso das aldoses e furano no caso da cetose. Eu quero mostrar o porquê que você tem essa diferença entre o furano e pirano com base na estrutura da frutose. Vamos lá na série das cetoses para a gente observar. Perceba que aqui eu tenho a molécula de frutose e o grupo carbonil ou carbonila está no carbono 2. Se você olhar aqui na série das aldoses, o grupo carbonil ou carbonila, ela está no carbono 1. Então, observe que no grupo das cetoses, o grupo carbonil ou carbonila está no carbono 2. Por estar no carbono 2, percebam que você vai ter a reação desse grupo carbonil ou carbonila aqui do carbono 2 com o carbono 5, a hidroxila do carbono 5 da cetose, no caso aqui da hexose, formando uma estrutura de furanose, como a gente acabou de ver agora, e ficando o carbono 1 e o carbono 6 para fora. Vamos ver lá de novo para a gente poder entender essa diferença de estrutura. Olha aqui, aqui eu tenho o pirano, a estrutura do pirano, aqui eu tenho a glicose. Perceba que o carbono 1 reagiu com a hidroxila do carbono 5, ficando somente o carbono 6 do lado de fora. Mas no caso da frutose, não. É o carbono 2, vamos voltar lá para a gente poder ver, o carbono 2 da frutose,
que reage com a hidroxila do carbono 5, olha aqui, ficando o carbono 1 e o carbono 6 para fora. Vamos ver lá de novo. Então, quando a frutose sofre ciclização, olha aqui, carbono 1 e carbono 6 para fora. Fica então a reação entre o grupo carbonil-carbonila do carbono 2 com a hidroxila do carbono 5. Sobrando então o carbono 1 e o carbono 6 para fora. Né? E apresentando assim uma estrutura parecida com a do furano. Aqui do lado direito eu tenho uma representação que a gente chama assim de representação em barca, que é uma representação da conformação real, mais real, que garante maior estabilidade para os monossacarídeos. Por quê? Porque percebam que aqui eu tenho um carbono, essa posição que eles formam com esse ângulo que é formado na molécula, permite com que o monossacarídeo, o carbono, de cada carbono desse aqui, fique mais distante possível um do outro, permitindo uma maior estabilidade. Então, geralmente a gente vê com esse tipo de representação, mas a representação mais real, que garante maior estabilidade para os monossacarídeos na sua estrutura cíclica, é o que nós chamamos de representação em barca, que você tem os carbonos em posições mais distantes possíveis para impedir repulsão intramolecular ou algum tipo de interação intramolecular que não garante estabilidade. Então, essa posição em barca, onde você tem um carbono mais distante do outro, é a representação mais real, com maior estabilidade para os monossacarídeos. Pois bem, para a gente poder entender como os monossacarídeos eles podem atuar como agentes redutores, a gente precisa entender o que é a oxidação e o que é redução. Na verdade, aprender não, tentando relembrar o que é oxidação e o que é redução. Lembre que quando a gente estuda química, que a oxidação de moléculas é quando as moléculas perdem elétrons. E a redução de moléculas é quando elas ganham elétrons. Então, voltando aqui. Oxidar é perder elétrons. Reduzir é ganhar elétrons. Quando eu digo que uma molécula ela é um agente redutor, eu estou dizendo que essa molécula se oxida reduzindo outra. De novo, quando eu digo que uma molécula é um agente redutor, eu estou dizendo que essa molécula se oxida, ou seja, ela perde elétrons, reduzindo outras. É exatamente o que acontece com as reações que envolvem os monossacarídeos, quando eles agem como agentes redutores. Existem reações que envolvem o íon cúprico ou férrico, que fazem com que os monossacarídeos eles atuem como agentes redutores. Eu tenho um exemplo aqui da minha molécula de glicose. O ponto na qual ocorre o processo de oxidação é o carbono 1, também chamado de carbono anomérico. Eu vou estar explicando isso mais para frente no vídeo sobre estereoisomeria, tá? Então, o que acontece aqui nessa reação, por exemplo, envolvendo o íon cúprico, tá? Vamos só tentar entender aqui um pouco sobre o íon cúprico e eu vou explicar a aplicação disso aqui um pouco mais para frente. Então, observe. Quando a gente tem a molécula de glicose reagindo com o íon cúprico, o carbono anomérico, que é o carbono 1, ele vai sofrer oxidação, reduzindo o íon cúprico. Observe aqui, a óxido cúprico. Então, aqui novamente, nós vamos ter a molécula de glicose, o carbono 1 da molécula de glicose, que é passivo de perder elétrons, tá? O carbono 1 da molécula de glicose, que é passivo de perder elétrons. Esse carbono, ele sofre oxidação na presença do íon cúprico. E o íon cúprico se transforma em óxido cúprico, ou óxido de cobre 2, tá? Que tem uma coloração vermelha, tijolo ou amarelada. E que nesta reação, ou seja, na presença da glicose com o seu carbono passivo de sofrer oxidação, esse íon de cobre 2 ou íon cúprico, ela sofre uma precipitação decantando no final do tubo de ensaio. É uma reação bastante interessante
e que tem uma aplicação bastante importante também. Então, voltando aqui, ver se a gente entendeu. Os monossacarídeos eles podem atuar como agentes redutores. Agentes redutores são moléculas que perdem elétrons, reduzindo outras moléculas. Então, a glicose ela pode perder os seus elétrons, reduzindo o íon cúprico e gerando o óxido de cobre 2 ou óxido cúprico. E o grupo carbonil ou carbonila da glicose se transforma em um grupo carboxil ou carboxila. Tá? Mas, professor, qual a importância dos monossacarídeos agirem como agentes redutores? Qual a importância disto? Observe aqui comigo qual a importância. Eu posso fazer um teste desse, por exemplo, na urina. Eu posso detectar a presença de glicose na urina. E aí vocês vão perguntar assim para mim, professor, é normal ter glicose na urina em algumas situações fisiológicas? Sim, mas na maioria das vezes não. Se o paciente tiver glicose na urina, ele está tendo glicosúria. Isso quer dizer que ele pode ser um paciente diabético. Então, hoje, em laboratórios de análises clínicas, eu não sei ao certo se eles fazem isso, mas no passado era muito comum se fazer o teste chamado de teste de Benedict na urina, em que se pegava uma amostra da urina, fazia-se reagir essa urina com o óxido cúprico para ver a formação com o íon cúprico para ver a formação do óxido cúprico, o óxido de cobre 2 e sua precipitação. Se isso acontecesse, era evidente a presença de glicose e por conta disso o indivíduo estava o quê? Possivelmente era um indivíduo diabético. Então, esses testes que se fazem com açúcares redutores é bastante importante para perceber, no caso da aplicação médica mas existem outras aplicações para açúcares redutores, para os testes de açúcares redutores que também são importantes, tá? Então, os monossacarídeos, eles podem ser agentes o quê? Redutores. Lembrando que para ser um agente redutor, o carbono 1 sempre tem que estar livre. Ele não pode estar envolvido em ligações glicosídicas. Se o carbono 1 estiver envolvido em ligações glicosídicas, essa molécula, este carboidrato, ele não será considerado um açúcar redutor. Pois bem, pessoal, eu acabei esquecendo de falar para vocês quais serão os carboidratos que vão se comportar como açúcares redutores. Lembrem que nós acabamos de ver que para ser um açúcar redutor, necessariamente o carboidrato tem que ter o carbono 1 livre, que é o carbono anomérico, que a gente vai discutir isso em outro vídeo, o vídeo sobre estereoisomeria. Enquanto vocês estão vendo aí o videozinho passando sobre um tipo de reação que ocorre com o íon cúprico, em laboratório, eu vou aqui descrevendo para vocês. Os monossacarídeos eles podem atuar sim como açúcares redutores, porque eles vão possuir o carbono 1, que é o carbono anomérico livre. Todos eles vão atuar como açúcares redutores. Dentre os oligosacarídeos, nós temos os disacarídeos, que são os mais importantes, maltose, sacarose e lactose. A lactose também atua como açúcar redutor. A maltose também vai atuar como açúcar redutor, mas a sacarose ela não vai atuar como açúcar redutor. Por que ela não vai atuar? Ela não vai atuar porque o carbono 1 da glicose e o carbono 2 da frutose estarão comprometidos na ligação glicosídica. Então, dentre os açúcares que têm baixo peso molecular, que é bem comum no nosso dia a dia, o único que não vai se comportar como açúcar redutor vai ser a sacarose. Por quê? De novo, porque o carbono 1 da glicose e o carbono 2 da frutose estarão comprometidos na ligação glicosídica e por isso não podem atuar como agentes redutores. Essa reação que vocês estão observando aí é algo que eu acabei de falar para vocês anteriormente. É chamada de reação de Benedict. É um reagente que usa o íon cúprico e esse íon cúprico ele vai provocar a oxidação da molécula de glicose, levando à formação do óxido cúprico ou óxido de cobre 2. Foi o que a gente acabou de falar numa parte anterior desse vídeo, tá? Então, esse reativo de Benedict ele tem como base o íon cúprico e o íon cúprico vai reagir com o carbono 1 da molécula de glicose ou de qualquer monossacarídeo ou disacarídeo capaz de reagir e vai se transformar em óxido de cobre 2 ou óxido cúprico.
Esse óxido cúprico, o óxido de cobre 2, ele vai precipitar no fundo do tubo. Vocês estão vendo aí o tubo de ensaio ficando com uma coloração avermelhada. E isto é o sinal de que existe, por exemplo, açúcar redutor na amostra analisada. Tá? Isso é o sinal de que existe um açúcar redutor na amostra analisada. Então, pessoal, deu para compreender exatamente cada ponto desse que a gente abordou no nosso estudo de hoje? Deu para entender a caracterização desses monossacarídeos, a sua subdivisão entre as famílias das aldoses e as famílias das cetoses, a sua ciclização, como ocorre? Deu para entender direitinho como ocorre o processo de atuação como açúcar redutor? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no comentário, vocês podem me procurar na aula, para a gente poder estar tirando essas dúvidas, tá? Vou colocar também as referências aqui no comentário, na descrição do vídeo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. De novo, se vocês tiverem dúvida, coloca aqui no comentário. Me busque na aula para a gente estar tirando as dúvidas. Se tiver algum novato aqui no canal que está assistindo esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus possa abençoar vocês. E até um próximo vídeo.